Finalmente, a gente vai entender o funcionamento dos raios. Quem serão os responsáveis pela existência dos raios? Será que é a física? Será que é a magia negra? Será que são deuses? Será que é Thor? Não sabemos dizer. Ou melhor, sabemos sim dizer, e é o nosso objetivo com a aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de uma máquina de raios, que é uma máquina que basicamente produz raios, certo? E eu vou mostrar com esse vídeo o funcionamento de um raio, como que acontece, como é que a gente explica ele. Essa máquina basicamente aí funciona com um disco rotatório que vai girar e tem uma escovinha, duas escovinhas aí de cobre normalmente que vão ser atritadas com essas tiras de cobre no disco. E aí o que vai acontecer? Você vai carregar com cargas diferentes, com cargas opostas, as duas esferas. Repare que quando as esferas estavam muito afastadas, você não viu nenhum raio, mas quando você aproxima elas, aquele raio passa a ocorrer. Para continuar, a gente precisa entender um pouquinho os tipos de raio. E a gente tem aí 3 tipos. A gente tem os raios intranuvem, os raios entre nuvens e os raios nuvem-terra. Os raios intranuvens são raios na própria nuvem, os raios entre nuvens entre 2 nuvens diferentes, e os raios nuvem-terra são outro tipo. É o tipo que a gente costuma achar que é o mais comum, mas na verdade a maior quantidade de raios acontece dentro da própria nuvem. Tudo bem? Os raios nuvem-terra são raios um pouco mais raros, mas eles acontecem bastante também, porque a intensidade de raios é muito grande. Vamos tentar entender como que funciona um raio. Vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma nuvem, tem um solo. Essa nuvem ela é feita basicamente de água em diversos estados físicos, certo? Tanto líquido, quanto gasoso, quanto sólido. Micropartículas de gelo também são vistas na nuvem. E esses materiais, esses corpos começam a se chocar. E se eles vão se chocar, eles vão trocar carga. Pode ser que aconteça de corpos que são mais densos possuam determinada carga e corpos menos densos, carga de outro sinal. E é exatamente isso que acontece. Imagina que os corpos mais densos, os que estão na parte de baixo da nuvem, ficaram com uma carga negativa. Tudo bem? Se eles ficaram com uma carga negativa, eles vão, obviamente, repelir os elétrons das partes ao redor. E eles vão tentar repelir os elétrons do solo. Então, eles polarizam o solo. Eles afastam os elétrons da superfície e deixam aquela região um pouco mais positiva. Tudo bem? Essa figura é familiar para vocês, ela parece um capacitor. Então, a gente pode, para entender um raio, aproximar essa situação por um capacitor. E se eu tenho um capacitor com placas positivas embaixo e negativas em cima, eu vou ter um campo elétrico que aponta na direção vertical e sentido para cima. Tudo bem? Esse campo elétrico vai aumentando, porque a carga ali entre esses caras vai aumentando. Eu começo a trocar cada vez mais carga entre a nuvem, até o momento em que esse campo elétrico é tão grande, mas tão grande, que ele rompe uma barreira. E que barreira é essa? É o que a gente chama do rompimento da rigidez dielétrica de um meio. E quando eu rompo essa rigidez, eu tenho um raio acontecendo. Ou seja, eu rompo a capacidade daquele corpo de ser um isolante. Dielétrico é isolante. Quando acontece isso, eu tenho provavelmente uma parte da nuvem que se neutraliza, e aí esse processo acontece de novo, vou carregando cada vez mais, e eu tenho mais raios ao longo da tempestade. Tudo bem? Então é basicamente assim que funciona um raio. A gente vai aproximar esse sistema que é ultra complexo, cheio de computações e simulações que tentam explicar ele, mas a gente tenta aproximar para entender o fenômeno por um capacitor. É importante dizer que nesse processo em que essa corrente elétrica caminha pelo ar até o solo, o ar ele é ionizado e aí ele acaba emitindo luz, acaba emitindo som, e aí o relâmpago e o trovão que a gente ouve, sempre acompanhado do raio. Agora vamos definir o que são raios. Raios são basicamente
descargas elétricas que acontecem quando o campo elétrico formado entre a nuvem e a Terra, ou entre a nuvem e a nuvem, é tão intenso que permite que o ar conduza a eletricidade. Ou seja, ele deixa de ser um isolante e passa a ser um condutor. E a gente chama esse processo do rompimento da rigidez dielétrica do meio. Dielétrico é isolante, então ele rompe a sua capacidade de ser isolante. Tudo bem? É isso que é um raio. E é isso que aconteceu no caso da nossa esfera lá da máquina de raios. Eu comecei a carregar cada vez mais essas cargas, cada vez mais, até que a carga entre elas era tão grande que o campo elétrico entre elas ficou tão grande que aquele ar, que antes era um isolante, passa a ser um condutor e conduz a eletricidade até que essas partículas se neutralizem. Agora, a gente sempre imagina raios sendo descendentes. Será que existem raios ascendentes? E a resposta é sim. Eu vou colocar um link aí na videoaula para vocês verem, que é uma matéria que mostra exatamente o momento em que a gente capta um raio ascendente no Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo. Tudo bem? Pode acontecer, são raios muito mais perigosos, muito mais intensos, duram até 4 vezes mais do que os raios comuns, mas são raios que podem acontecer, tudo bem? E quando eles acontecem? Quando a parte de baixo da nuvem fica positiva, ela vai polarizar o solo com carga negativa, e aí os elétrons vão sair do solo e se caminhar para a nuvem. Isso é possível, sim.